Seja bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Esther e esse canal tem o intuito de ajudar aqueles que têm um sonho, aquela vontade de viver fora, de morar em outro país, ter novos desafios, novas conquistas na vida, procurar por propósito muitas vezes, e sair da nossa zona de conforto que nós temos muitas vezes no Brasil. E eu quero responder aqui algumas perguntas que muitas pessoas me fazem em relação a qual que é o ponto de partida que eu preciso ter, para tomar essa decisão de sair do meu país, de viver uma nova experiência. Eu falo assim que esse é um sonho que a gente tem, é um sonho que muitas vezes, ele enche o nosso coração. A gente vê muitos filmes, muitos roteiros de Hollywood, e a gente tem essa vontade de viver esse sonho, de viver em outro país, de viver outras culturas, principalmente naquele local que você tem um filme que você gosta, você vê aquele ambiente, aquela paisagem, e a gente sonha um dia estar naquele lugar. Então, assim, eu falo que a primeira opção é você ter um planejamento. É um planejamento, conhecer, saber a vida que você tem hoje. Você tem condição para poder estar podendo sair, se você está podendo começar esse novo desafio. Eu falo assim que tudo tem que ser planejado antes de tomar uma decisão. Então a primeira coisa é planejar, ver como que tá a sua vida, as pessoas que dependem de você, as pessoas que não dependem. Eu falo questão emocional, que muitas vezes a gente fica preso a essas questões emocional, de saber que a gente vai deixar nossa família. Eu falo um planejamento principalmente financeiro, de quanto que você vai gastar para poder estar vindo, que isso é um ponto essencial para você começar. Eu acredito que para você começar um novo passo, você tem que primeiramente finalizar aquele que ficou para trás, aquele que você quer deixar, e sim você poder seguir sua vida. Então eu acho que um planejamento é a principal ferramenta para você iniciar um intercâmbio, para você iniciar uma nova experiência de vida, olhar realmente os recursos que estão disponíveis, e acredito que isso é fundamental. Outra coisa, a segunda coisa que eu acho é você entender o que você realmente quer. Pela minha experiência de estar aqui, de ter saído, de ter vivido, e eu falo por mim mesma, muitas pessoas que saíram do país, eu falo que a rede social ela influencia muito, através do que a pessoa está postando, no ambiente que a pessoa está. Então você começa a querer ter aquela vivência. Às vezes você nunca pensou em sair do país, mas porque um amigo seu que você conheceu, que simplesmente pôs essa foto, e você sente esse desejo de estar, e às vezes não é nem o seu perfil. Eu falo que muita gente quando chega aqui se depara com os desafios, que tem de uma nova língua, de ter com um clima. Então eu acho assim, você realmente saber o que você quer, se conhecer, saber se é isso. Às vezes a fase que você pode estar passando nesse momento da sua vida, às vezes não é uma questão de você se organizar, você tentar resolver para poder ter mais, eu falo assim, qualidade de vida, ser um pouco mais feliz, sem ter necessariamente de fazer uma mudança radical. Então, assim, primeiramente, eu falo que a pessoa tem que saber o que ela realmente quer, antes de vir para viver um desafio, porque afinal é um investimento, é dinheiro, é família que você vai estar deixando, para depois simplesmente você voltar. Eu falo assim que todas as experiências é válida. Às vezes muitas das pessoas vendem tudo o que elas têm para poder estar aqui e viver esse sonho. A terceira opção é para você descobrir as oportunidades que tem no país. Eu falo descobrir as oportunidades como assim? Quando eu vim para cá, eu sabia quais são as profissões que eu poderia dar visto. Eu não tenho cidadania, nunca tive cidadania, não tenho descendência, europeia. Então, como eu poderia conseguir ficar num país por um longo período, poder migrar seguramente? Então, conhecer as oportunidades daquele país, quais são as opções de visto que tem e se planejar para isso. Se for preciso desenvolver uma profissão que você sabe que aquele país está necessitando. Então, eu acho que isso seria fundamental. Você vier preparado do seu país, fazer um curso profissionalizante, especializado, Muitas vezes as pessoas vêm, como no meu caso, eu vim como estudante e consegui o meu visto de trabalho aqui. Mas antes disso, eu olhei, observei e vi quais eram as opções.
né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhou, que não tenho medo de trabalhar, não tenho medo de correr atrás. Então eu sabia que esse seria meu ponto forte, né? Já que eu não teria outros recursos aqui. Então eu me planejei para conhecer essas oportunidades que o país tinha para me oferecer e graças a Deus eu consegui concluir, né? Então eu falo assim, antes de você vir, vê se a área que você atua, a área que você trabalha, é uma área que é propícia a poder te dar um visto aqui, caso você não tenha condição. Vê a questão também, quem puder ter uma cidadania, de poder tirar uma cidadania muito comum aqui, cidadania italiana, né? Ou qualquer outra cidadania europeia, que te dê direito a morar legalmente, trabalhar num país, né? Recomeçar, reconstruir ou simplesmente continuar, né, a vida. Então conheça as oportunidades que esse país tem para oferecer. E como eu tinha comentado lá na segunda dica, eu quero falar aqui a questão de vir preparado para o clima do país, preparado para diferentes culturas, vir preparado para um novo idioma, se você não fala muito bem o idioma daquele país. Então eu falo assim, para você entender que isso é um ponto fundamental, né? Você viver num país que ele muitas vezes é muito frio, no Brasil que é verão basicamente o ano todo, né? Eu sei que tem certas partes do Brasil que é frio, mas o Brasil é tão grande e a maior parte lá é sempre sol, né? Sempre ensolarado. Então aqui é um desafio muito grande essa questão do frio, saber que você vai poder ter que passar por isso. Muitas vezes a gente anda muito aqui, mas assim, as casas aqui sempre são equipadas. A língua, muitas vezes você pode ter dificuldade de conseguir um trabalho, né, de conseguir alguma posição melhor por falta do inglês. Se puderem vir preparado, essa é um ponto assim fundamental para você poder dar um passo à frente daqui das outras pessoas, é falar a língua, poder já vir preparado com a questão do idioma. Graças a Deus, igual eu falei, a questão do clima. Aqui as casas são preparadas, as roupas são baratas, muitas vezes que você pode andar aquecido, mas muitas vezes as pessoas não conseguem, acabam ficando doentes, não se adaptam, né? Tem a questão muitas vezes das casas, né? Apesar de ter aquecedores, mas pelo frio constante, chuva, muitas vezes pode dar mofo, que ajuda a pessoa a ficar doente. Então, assim, tem que pensar muito bem, né, nessas questões antes. Tem gente que ama, que adora o frio, que gosta de usar essas roupas. Eu falo que as pessoas ficam chiques no frio, né? Esse é um ponto muito importante também para você saber o clima, saber se você vai conseguir lidar com isso, né? Eu sei que muitas vezes a gente tem que vir e viver. Eu acho assim, só de poder imaginar como seria é muito bom. Às vezes nos filmes é diferente, o pessoal brincando lá, correndo, mas na hora que chega aqui, você vê aquele frio, você, meu Deus, eu não vou correr aí não vou brincar nisso aí não vou pôr a mão nisso, né? Então, vale a pena vocês olharem essa questão do frio. Outra questão é a questão que eu falei do planejamento, né? Eu falo que não ter dívida é importante para você vir para cá, para você ir para outro país. Porque você vai reconstruir a sua vida, você vai ter as dificuldades, que é falar um idioma novo, as dificuldades de muitas vezes comunicar, de procurar um trabalho, e você saber que você tem uma dívida, que isso aqui depende muitas vezes a vida para você, né? Você às vezes não consegue se concentrar tanto porque você está correndo simplesmente atrás de dinheiro, faz qualquer coisa por causa do dinheiro, porque você tem que pagar uma dívida. Então eu acho que você poder vir sem dívida, principalmente quem vem com intercâmbio, se puder vir com intercâmbio quitado, né, com o dinheiro exato ou até a mais, eu falo, do que a gente tem que apresentar na imigração, é um fator principal e primordial para você ter uma tranquilidade na hora que você chegar aqui. Porque tudo que você fizer, o que você fizer a mais, isso é para você, né? É coisas para você, investir na qualidade para poder viajar para um país que aqui é muito barato, você ter essa oportunidade. Mas muitas vezes, quando viemos com dívidas, a gente fica preso a isso, né? Não tem a oportunidade de aproveitar o máximo que aquele país tem, né? No momento que nós estamos aqui. Então, pessoal, essas as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu recebo muitas perguntas das pessoas, né, falando como que eu faço para ir, como que é o ponto de partida. E essas são as dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês pela minha experiência, né, de estar vivendo, de ter passado por tudo isso. Então, assim, eu procuro
minimizar o máximo possível, né, dos erros, dos danos que muitas vezes a gente tá sujeito, tá arriscado. Mas se nós tivermos um planejamento, né, se a gente saber realmente o que a gente quer, eu tenho certeza que vai ser muito fácil nessa jornada aí para o novo mundo, o novo conhecimento. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom? Vejo vocês na próxima.